Querido Deus, amado Jesus, graças te rendemos, Senhor, por mais um momento e um mover nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E como é lindo, Jesus, ver o mover que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Como é lindo ver o Seu derramar, o cuidado que o Senhor tem de preparar cada detalhe, Senhor. Deus, como eu tenho ficado encantada com a sua unção, o seu mover, os detalhes que o Senhor vai preparando no meio do caminho, na nossa jornada. Senhor, que o nosso coração esteja rendido, entregue a Ti, que nós possamos entender os sinais, compreender o Senhor em todo o tempo, compreender que o Senhor está conosco e que é o Senhor em nós nos fazendo viver o sobrenatural. Pai, eu consagro essa sala, esse tempo de discipulado ao Senhor, consagra as nossas vidas, dá ordem aos anjos, Senhor, a nosso respeito, tira todo impedimento, tira tudo que tenta atrapalhar o seu mover. Que sejamos, Senhor, agraciadas com o sopro do teu Espírito e com tudo que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Leilinha? Shalom, bom dia. Vou estar aqui louvando o lugar da nossa Marilu aí, que tossiu muito essa noite. Diz que está até com um pouquinho de falta de ar. Aí vamos estar louvando a Deus e intercedam por ela enquanto eu estiver louvando, né? E se tiver mais alguém enfermo em nosso meio, que você possa também apresentar diante de Deus a sua vida, que o Senhor ministre cure nesta manhã nas nossas vidas. E abrindo um parênteses aqui, meninas, algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração. É necessário nós testificarmos do que Deus tem feito neste lugar. É necessário nós sempre compartilhar aqui, sempre que der, conta um testemunho de que Deus fez na sua vida, na sua família, seja espiritual, seja material. É preciso que a gente, né, compartilhe isso. Amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus,
Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover. Amém. Amém. Eita, vozeirão dos céus, estremece o espírito. E ela, não, tô dando faxina, não vou abrir a câmera, não. Aí, ó, abriu, tá vendo? Que Deus faz desse jeito. Débora. Ai, pai. Bom dia, boa tarde, meninas. Eu vou estar lendo Chamado de Jesus, de 4 de outubro. Sou o Criador do céu e da terra, Senhor de tudo o que existe e de tudo que existirá. Ainda que eu seja inimaginavelmente vasto, escolhi morar dentro de você, preenchendo-o com a minha presença. Somente no reino espiritual é que um ser tão infinitamente grandioso pode viver dentro de alguém tão pequeno. Maravilhe-se pelo poder e glória do meu Espírito em você. Embora o Espírito Santo seja infinito, ele se permite ser seu ajudante. Está sempre pronto para lhe oferecer auxílio. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Quando o caminho diante de você parecer simples e direto, você talvez se sinta tentado a prosseguir sozinho, em vez de contar comigo. É nesse momento que você mais correrá perigo de tropeçar. Peça ao meu Espírito que o ajude a cada passo de sua jornada. Nunca ignore essa gloriosa fonte de força dentro de você. Amém. Amém. Leilinha. Devocional de hoje nos diz assim, só um minutinho. A fonte. Como a corça, eita Jesus! Como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, versículo 1 e 2, parte A. Você sabia que eu e você fomos criados para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Na correria do dia a dia, talvez você ocupe sua mente com tantas coisas que acaba não atendendo para o fato de que já não está se relacionando com Deus Pai. Nosso corpo naturalmente sente sede como um aviso para ingerirmos água, a fim de que ele funcione corretamente. Se ficarmos dias sem tomar água, ele irá desidratar, prejudicando todo o seu funcionamento. Em casos extremos, pode levar até a morte. O fato é que o não relacionamento com o Pai pode levar-nos à morte espiritual.
Quando não estamos em comunhão com Deus, corremos o sério risco de trilharmos nosso próprio caminho, afastando-nos dos planos e sonhos do Pai para a nossa vida. Veja que o salmista, ao declarar que sua alma estava abatida, descreve uma realidade pela qual todos nós passamos. Momentos em que a nossa vida parece perder a importância, em que os medos e angústias tentam nos sufocar. Isso é algo a que estamos sujeitos o tempo inteiro. Mas o salmista também traz alívio quando identifica exatamente qual é a sede que a nossa alma tem. Todos nós tentamos satisfazer a sede da nossa alma de várias formas, mas existe somente uma forma de saciar plenamente a alma. Decida hoje priorizar o seu tempo com Deus, redefinindo prioridades para focar no que verdadeiramente importa. Quanto mais intimidade com Deus, mais você provará da vontade dele e desfrutará do sobrenatural. Quem bebe da fonte nunca morrerá de sede. Quem tem Deus bebe da água da vida que traz refrigério e paz. Quem tem Deus bebe da água da vida que traz refrigério e paz. Leitura bíblica, Eclesiastes 4. Palavra-chave, refrigério. Amém. Eu vou fazer a leitura de Eclesiastes 4. Depois prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que não tem quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem consolassem. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição e espírito. O tolo cruza as suas mãos e arruína a sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não para de trabalhar. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza e nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu no trono, pode tornar-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu.
Igualmente, os que lhe seguirem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eita Deus, como tu está falando, hein, Senhor? Que todos possam compreender e ir atrás daquilo que realmente importa, que é a tua palavra, a tua verdade e o teu amor. Senhor Deus e Pai, eu venho nessa hora apresentar a vida da Adriana, Senhor, no teu altar. Senhor, reveste ela com teu poder. Que o teu Espírito esteja nela e sobre ela, trazendo a palavra que o Senhor já ministrou em seu coração. E que cada um aqui presente, aqueles que irão chegar ou que vão assistir depois, possam receber a sua porção, a porção que o Senhor já determinou. Obrigado por esse tempo. Que o espírito de ensino esteja com ela e que a paz que excede todo entendimento reine sobre as nossas mentes e corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Adriana, a sala é sua. Olá, meninas, bom dia. Gratidão, primeiramente, ao Senhor por esse momento, por esse dia, e também pela mãe Vânia, profeta, que proporcionou por esse tema tão magnífico, né? E, como eu disse, eu já era apaixonada por a palavra de Deus, mas esse personagem, Mateus, falou muito comigo. E eu espero, de coração, que vocês possam abrir a sua mente, os seus ouvidos e o seu coração para receber tudo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos falar sobre o personagem Mateus. A história de Mateus na Bíblia é fascinante e cheia de significado. Aqui estão os principais pontos sobre a sua vida e a sua contribuição no contexto histórico e social. Mateus viveu uma época em que Palestina estava sob domínio do Império Romano. O nome Mateus tem origem hebraica e é derivado do nome Matityahu, que significa dávida de Deus, ou presente de Deus. É uma combinação de duas palavras, Matan, que significa presente, em hebraico, e Yahá, uma abreviação de Yahvé, o nome divino. Também era chamado de Levi, que significa união. Seu pai chamava Alfeu, mas temos outro discípulo de Jesus que também era filho de Alfeu, chamado Tiago. Só que Mateus não teria irmão, porque o Alfeu era um nome muito comum na época. E se fosse, a Bíblia faria questão de dizer isto, tal como o Pedro e o André, que eram irmãos, e também Tiago e João. Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus e, tradicionalmente, considerado o autor do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Então, muitas coisas que ele narra em seu Evangelho são esses eventos que ele mesmo presenciou, viu e ouviu. Antes de ser discípulo, ele era um publicano, um cobrador de impostos. A Bíblia diz que quando Jesus passou pela coletoria, encontrou Mateus e o convidou para ser o seu servidor. E é muito bonito ver a reação e a postura que esse homem teve. Ele deixou tudo imediatamente para trás e começou a seguir Jesus. Apenas Mateus foi chamado sozinho, porque Tiago e João foi chamado junto, Pedro, André também, e Felipe e Bartolomeu. Aquele que era publicano, cobrador de impostos, era, de modo geral,
homens ricos, porque, na verdade, eles roubavam as pessoas, cobravam mais do que era. Devido a isso, acabavam enriquecendo ilicitamente. Mateus, porém, estava disposto a abrir a mão de riquezas materiais e assumir o compromisso e o desejo de conquistar riqueza espiritual. Por ser um cobrador de impostos, Mateus não estava acostumado a perdoar dívidas. Muito pelo contrário, fazia questão de cada um pagar literalmente sua dívida até o último centavo. É muito interessante e notável que na oração do Pai Nosso, por exemplo, só registrado em Mateus e Lucas, só que em Lucas, quando faz o registro da oração, ele diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas Mateus usa uma palavra diferente e ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, e assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso aqui é um detalhe muito precioso, porque através do convívio de Mateus com Jesus, ensinou a aprender, Jesus ensinou a aprender a perdoar a dívida, a qual ele não estava acostumado a fazer, já que ele entendeu que o próprio Deus já havia lhe perdoado de muitas, incontáveis dívidas. É muito curioso a gente ver como Deus e Jesus trabalhou no coração de Mateus, porque algo foi acontecendo de diferente em sua vida. Você olha a coragem e a sabedoria de Jesus em chamar Mateus, que era um funcionário do Império Romano, Simão, que era zelote, e coloca os dois juntos para trabalhar. É muito lindo ver que nos evangelhos não encontramos qualquer registro de discussão ou de briga entre eles. Simão Zelote era alguém que a odiava e era um partido político daquela época. Lutava ferozmente contra a dominação do Império Romano. Diante disso, esses dois homens estavam unidos com o mesmo propósito e juntos por causa de Jesus. Portanto, a sua diferença era grande, mas foi deixado de lado. O que fazia estar juntos era muito maior do que qualquer diferença. Fica também para nós um ensinamento que mesmo que sejamos diferentes uns dos outros, mas pelo mesmo ideal e pelo mesmo propósito e pela mesma pessoa, que é Jesus, precisamos viver em unidade. Também, como um cobrador de impostos, Mateus estava acostumado a fazer as descrições detalhadas sobre determinado fato. Isso, certamente, foi usado em seu benefício para a composição do seu evangelho. Por conta da sua profissão, seguramente era o mais culto e bem estudado dos 12 discípulos. Seu nome significa presente de Deus. Foi certamente que ele experimentou até tido a oportunidade de seguir Jesus muito de perto. E é isso que ele proporciona também para nós um presente de Deus a nos registrar de maneira tão preciosa a vida e a obra do nosso Salvador e Mestre Jesus Cristo. Esse evangelho tinha como destinatário os primeiros judeus. Por isso, a preocupação e a repetição constante que Mateus fazia nas suas escritas. Mateus quis mostrar aos judeus que Jesus era aquele que cumpria a profecia em relação ao Messias. Logo, Jesus era aquele que haveria de vir. Nesse evangelho, nós encontramos 5 grandes discursos de Jesus.
Primeiro, o famoso belo Sermão do Monte, que ocupa o capítulo 5, 6 e 7. Depois, as instruções preciosas aos discípulos, que está no capítulo 10. E no capítulo 13, nós encontramos uma série de parábolas proferidas pelo nosso mestre. No capítulo 18, são as instruções e orientações para a igreja. Aliás, é o único dos 4 evangelhos que menciona a palavra igreja. E, finalmente, no capítulo 24 e 25, onde nós encontramos registrado o sermão profético e Apocalipse, pregado pelo nosso Jesus. Certamente, realizou muito milagre, mas os 4 evangelhos nos mencionam apenas 35. E desses 35, 20 nós encontramos no Evangelho de Mateus. Desses 20, e 13, apenas Mateus registra. E das 51 parábolas que nós conhecemos de Jesus, 21 delas estão registradas nesse Evangelho, onde nós conhecemos apenas porque Mateus decidiu registrar. A última vez que nós encontramos o seu nome registrado na palavra está no livro de Atos, quando ele estava junto de outras 120 pessoas. E quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste. Mateus era um daqueles que foi revestido do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mateus continuou dedicando a sua vida a essa pregação, e a tradição nos informa que ele foi martirizado, foi morto por amor a Jesus, lá na Etiópia. E ele morreu tendo sido cravejado com uma lança. O texto desse livro, para o nosso destaque, está no capítulo 6, versículo 33, em que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, de todas as coisas vos serão acrescentadas. E essa se refere que Jesus disse que Deus providenciaria o nosso alimento, a nossa roupa. Portanto, quando priorizamos o reino de Deus, aquilo que é essencial para a nossa subsistência, Deus nos garante. É um Deus que nos promete e não nos faltará o que comer, o que vestir, mas vale a pena, com certeza, priorizar o reino de Deus. Se você não tem feito isso, faça. Priorize o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar na sua vida as coisas relacionadas a eles, pois certamente isso fará muita diferença em todo o restante das áreas da nossa vida. Vou falar um pouco da característica e temperamento. Abertura e generosidade. Após ser chamado por Jesus, Mateus fez uma grande festa em sua casa, convidando outros coletores de impostos e pecadores para se reunir com Jesus. Fidelidade e humildade. Ele decidiu seguir Jesus imediatamente depois do chamado, demonstrando lealdade e comprometimento. Ele era observador. O seu evangelho é conhecido por enfatizar o cumprimento das profecias do Antigo, refletindo sua atenção aos detalhes, os acertos e os erros. Acertos. Mateus é reconhecido por ter sido um dos primeiros a difundir os ensinamentos de Jesus e por seu papel na formação da comunidade cristã primitiva. Ele é um exemplo de arrependimento e transformação através da aceitação do chamado. Os erros. Antes de seguir Jesus, ele fazia parte do sistema opressor que explorava seu próprio povo. Essa escolha profissional pode ser vista como um erro moral, que ele superou ao se tornar apóstolo, mas isso também ilustra a capacidade de mudança.
Agora eu vou falar sobre um pouquinho do Evangelho. Mateus. Mateus tem um evangelho que leva seu nome e faz parte do conjunto de evangelhos denominado como sinótico, que também inclui Marcos e Lucas. A palavra sinótico significa os três evangelhos, a mesma visão que tem muitos elementos em comum através dos três evangelhos, e também a mesma estrutura, e ajuda a entender a história contada no outro evangelho. O evangelho de João é o quarto evangelho, não faz parte do sinótico. Não é que não apresenta uma visão radicalmente diferente de Jesus, apenas completa a informação dos três evangélicos. Aí eu fui procurar, porque só tem 4 evangelhos. A igreja ela está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões, portanto, convém que exista apenas 4 evangelhos, como existem 4 pontos cardeais. E a data de hoje é o quê? 4. Então, por isso que é muito lindo o mover do Senhor. Esses 4 livros não são contraditórios, de maneira nenhuma. Senão, primeiro momento, Mateus escreve para os judeus para mostrar Jesus que é o Messias prometido. Ele apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. A referência aqui é um leão. Se no segundo momento, Marcos escreve para o romano para apresentar Jesus como servo sofredor, um grande animal, e assim que representa, que simboliza o trabalho, o serviço, que é o boi. No terceiro momento, quando Lucas escreve para o grego, quer apresentar como filho do homem. Naturalmente, o animal que aparece aqui é o homem. Isso, no quarto momento, João é escrito por gentil e quer apresentar Jesus como filho de Deus. O animal seria a águia. Lá no livro de Ezequiel, existe uma profecia que um ser aparece com 4 faces, em 4 rostos. O primeiro rosto é o leão. O segundo é o boi. O terceiro é o homem. E o quarto é a águia. Então, leão, boi, homem e águia. Mateus, Marcos, Lucas e João. A principal característica do Evangelho de Mateus é o anúncio de Jesus Cristo como Filho de Deus. Do mesmo modo, a qual que apresenta foi quando Jesus chama ele e começa a segui-lo. Ele já tinha uma noção de quem, de fato, era Jesus. Por isso, em seu Evangelho, Mateus quer apresentar isso, para que os seus leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. O Novo Testamento começa com os evangelhos, por isso que é considerado sinótico. Em seu evangelho, Mateus realça o fato que Jesus é Messias e cumpre as promessas do Antigo Testamento. Por isso que o livro de Mateus é o primeiro livro, porque tem ligação com o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, Mateus se preocupa em mostrar a identidade de Jesus, mostrar que em Jesus mostra o rosto da misericórdia divina. Na verdade, a preocupação de todos os evangelistas é mostrar que Jesus veio para todos, e não para um povo só, mas para toda a humanidade. A salvação de Deus é para que todos aqueles que abrem o coração sincero à misericórdia de Deus e se arrependem dos seus pecados. O próprio Mateus é a prova disso. Mateus, em seu evangelho, também destaca a importância de colocar Deus em primeiro lugar e deixar tudo para depois, inclusive os bens materiais. Deus deve estar acima do dinheiro. E Mateus viveu isso, pois quando era cobrador de impostos, colocava os bens em primeiro lugar. Jesus o chama para que ele deixe de servir ao dinheiro
e começa a servir a Deus. Por isso que ele nos alerta no seu evangelho, para que as pessoas não coloquem os bens materiais acima de Deus. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Após a morte, a ressurreição de Jesus, cada apóstolo foi cumprir a missão dada por Jesus, de ir aos 4 cantos da terra, anunciar a palavra de Deus. Mateus foi evangelizar na região de Arábia e Pérsia, com o intuito de evangelizar aqueles povos. Os sacerdotes locais começaram a persegui-lo. Esses sacerdotes mandaram arrancar os olhos e encarceraram, para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não abandonou, e segundo algumas narrativas, ele enviou um anjo e curou-lhe os olhos e o libertou da prisão. Mateus, então, se dirigiu para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por um grupo de feiticeiros e opunham à evangelização. No entanto, o príncipe herdeiro faleceu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ocorrido, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Ainda não se sabe ao certo o motivo da morte de Mateus, mas algumas fontes dizem que teria morrido na Etiópia. Então, ele foi sido martirizado para não negar a sua fé em Cristo. E também que possamos ir até as últimas consequências no nosso amor a Deus e não desistir daquilo que acreditamos. Aplicação prática. O Evangelho de Mateus é uma excelente introdução ao ensinamento fundamental do cristianismo. O estilo lógico do esquema facilita a localização e a discussão de vários temas. Mateus é especialmente útil para a compreensão de como a vida de Cristo foi o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Seus compatriotas judeus eram a audiência a quem se dirigia. Mateus era e muitos deles, especialmente os fariseus e saduceus, teimosamente recusaram-se a aceitar Jesus como seu Messias. Apesar dos séculos, lendo e estudando o Antigo Testamento, seus olhos estavam cegos para ver a verdade de quem era Jesus. Jesus os repreendeu por seus corações duros e sua recusa em reconhecer aquele por quem supostamente estava aguardando, que está em João, capítulo 5, versículo 38 a 40. Eles queriam um Messias em seu próprio termo, uma pessoa que cumprisse os seus próprios desejos e fizesse o que eles quisessem. Quantas vezes buscamos a Deus em nosso próprio termo? Não rejeitamos quando eles atribuímos apenas atributos que consideramos aceitáveis, e aquele que nos faz sentir-se bem, o seu amor, a sua misericórdia, a graça, enquanto rejeitamos aquele que consideramos ofensivo, a sua raiva, a justiça, a sua ira santa, e não nos atrevemos a cometer erro de fariseu, criando Deus em nossa própria imagem, e em seguida esperar que ele vive de acordo com nossos padrões. Tal Deus é nada mais do que um ídolo. E a Bíblia nos dá informações mais que suficientes sobre a verdadeira natureza e identidade de Deus e de Jesus para justificar a nossa adoração e a nossa obediência. Os versículos-chave desse evangelho são Mateus, para quem gosta de anotar, Mateus capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 5, versículo de 43 e 44, Mateus capítulo 6,
versículo de 9 ao 13. Mateus, capítulo 16, versículo 26. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Mateus, capítulo 27, versículo 31. Mateus 28, capítulo 5, 6. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. É muito lindo porque Mateus, ele procura falar de Jesus desde o início, né, durante nesses 28 capítulos, mostrar que Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, Jesus é o Mestre, e Jesus é o edificador da igreja. Porque os judeus, ele não acreditava muito em Deus. E por isso que Mateus, ele tinha muito cuidado com as palavras dele, que ele não falava reino de Deus, e sim reino do céu. Por isso que a palavra do reino ele é encontrada 50 vezes no Evangelho. E é também o Evangelho que mais cita a frase para que cumprisse o que fora dito. E a aplicação para a nossa vida, através da vida de Mateus, a vida de Mateus nos ensina sobre o arrependimento e transformação. Não importa o nosso passado, sempre há espaço para seguir Jesus e mudar a nossa vida. Também, ele destaca a inclusão e da aceitação, lembrando que todos são chamados a fazer parte da comunidade de fé, independente das suas falhas anteriores. É muito lindo ver que, no decorrer do Evangelho, Jesus sempre, como sempre, ele sempre ia na contramão daquilo que a sociedade da época pensava. E ele ia ao encontro daquele considerado pecadores públicos, excluídos da sociedade. E Jesus sempre pregava a inclusão e dizia que veio para curar ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, por isso que Jesus vai ao encontro de Mateus e diz: vem, segue-me. E Mateus deixa tudo e começa a segui-lo. E vocês, tinham essa coragem que Mateus teve de deixar, quando Jesus chegar na sua frente e falar: vem, segue-me. Vocês teriam coragem de deixar tudo para trás para seguir Jesus? A conclusão. A vida de Mateus é um testemunho poderoso de transformação que ocorre através do encontro com Jesus. Sua história ilustra como alguém considerado marginalizado pode ser chamado por um propósito maior e se torna uma voz significativa na história da fé cristã. Isso é a minha contribuição de hoje. Eu espero que tenha entendido, compreendido e que o Senhor falou claramente no coração de cada um. Amém? Amém. Adriana, não foi inevitável, né? Me emocionar ver você ministrar. Primeiro, porque passou um filme de quando eu te conheci. Segundo, porque Deus, na sua infinita misericórdia, me deu a permissão de ver você e o Espírito Santo caminhando lado a lado e você ministrando e ele com você e Deus falando no meu coração. E para não provar que eu sou doida, né, com as minhas coisas, quando eu pego o celular, porque vibrou,
A Thaisa, que está aí na sala, fala exatamente o que eu estava vendo e sentindo. Você é fruto desse ministério. Ouvir você falar, ouvir você entregar o que você entregou, é um presente de Deus para a minha vida. É o Senhor dizendo assim, Vânia, continua. Continua porque está valendo a pena. Você bailou falando sobre Mateus. Você valsou. Se a gente estivesse falando de dança, quem conhece dança vai entender o que eu estou dizendo. Você simplesmente bailou, você valsou falando sobre Mateus. Você trouxe todos os detalhes que Deus tem trazido para mim quando eu começo a estudar a Bíblia. Ele vai me mostrando coisas que estão por trás, que não está escrito, nem que a gente ouviu falar, mas que o Espírito Santo entrega. E no momento que eu estava aqui, banhada na emoção, que as lágrimas caíram, ele me deu um ponto de atenção, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu faço agenda, já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Primeiro, Deus me dá os nomes, depois ele me dá os temas, e aí ele me traz o calendário. É ele que escolhe data, é ele. Eu só vou obedecendo aquilo que ele vai colocando no meu coração. E aí, hoje pela manhã, a Adriana disse assim para mim, depois da sala de oração, esse dia estava realmente na agenda de Deus. Porque hoje meus filhos não tiveram aula, é conselho de classe, e algumas escolas estão preparando para a votação. Meu esposo foi trabalhar de manhã e, literalmente, Deus me deixou disponível para entregar o que ele colocou no meu coração. E aí, quando você estava ministrando, eu olhei aqui para o computador e aí saltou aos olhos 4/10/2024. Deus, ele é tão... Gente, eu vou falar para você uma coisa. Se você ainda não está nesse nível de loucura de Jesus, como minha nora diz, eu sou a doidinha de Jesus, que você entre. Porque se você somar o dia de hoje, dá um total de 13, que somado dão 4. E aí, eu quero só entregar para vocês, mais uma vez, que Deus não faz nada como ponta solta, nem por acaso, de maneira nenhuma. Quando você falou sobre os 4 seres viventes, que você fala como os 4 evangelhos, pode olhar, a Thaisa está aí, ela não vai me deixar mentir. Quando ele me deu lá em Ezequiel, quando a Priscila falou, eu disse, tem mais, mas eu vou esperar. Porque não era meu, era seu e você fez. Você entregou. Mas deixa eu falar o que Deus está falando hoje. E eu espero demais que o seu entendimento espiritual de todas vocês alcance. Na Bíblia, o número 4 possui um significado simbólico ligado à criação, ordem e integridade. Anotem essas 3 palavras: criação, ordem e integridade. Esse número frequentemente representa os elementos fundamentais da Terra, as direções e os aspectos da criação de Deus. Totalidade da criação. O número 4 é frequentemente associado ao mundo físico e à totalidade da criação de Deus. Isso é visto nas seguintes divisões: 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. 4 elementos naturais: terra, água, fogo e ar. Essa associação sugere que o número 4 está ligado ao universo criado por Deus
e simboliza a abrangência de sua criação e domínio sobre todas as coisas. 4 viventes. No livro de Apocalipse, o número 4 aparece apresentado nos 4 seres viventes que cercam o trono de Deus. Apocalipse 4, do versículo 6 ao 8. Esses seres representam a plenitude e a variedade da vida criada. Ele tem formas distintas, como um leão, bezerro, homem e águia. Cada um tem um papel específico na adoração a Deus e simboliza aspectos da criação e da majestade divina. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João são vistos como uma representação da totalidade do ministério e mensagem de Jesus Cristo. Eles trazem uma visão completa e harmônica de quem é Jesus, cada um enfatizando um aspecto diferente de sua vida e obra. 4 reinos do mundo. Em Daniel 7, o profeta tem uma visão de 4 grandes reinos que se levantam na terra, simbolizando a ordem histórica e profética dos reinos terrenos antes do estabelecimento do reino de Deus. 4 altar-cantos. Em Levítico 4, é mencionado que o sangue do sacrifício deveria ser aspergido nos 4 cantos do altar, simbolizando a purificação abrangente e completa proporcionada pelo sacrifício. A terra e o seu povo. No livro de Gênesis, o número 4 é usado para representar a terra e sua plenitude. O rio que saía do Éden se dividia em 4 cabeceiras. Isso está em Gênesis 2, no versículo 10 a 14, sugerindo a abrangência e a fonte de vida fluindo para toda a criação. 4 ventos. O número 4 também é usado para representar os 4 ventos da terra. Isso está em Jeremias 49, 36, Ezequiel 37, 9 e Daniel 7, 2, simbolizando a direção e o movimento das forças de Deus sobre a terra. O interessante é que a gente está falando do número 4 e ele apresenta 7 revelações sobre o que o 4 significa dentro da palavra. Conclusão, o número 4 simboliza a ordem, a integridade da criação de Deus, abrangendo todas as direções, elementos e aspectos do mundo natural. Ele reflete a soberania e a perfeição divina em estabelecer o universo e revela a totalidade da sua obra, mantendo a harmonia em todas as coisas criadas. Até aqui, ok. Tá tudo ok para vocês? Até aqui? Só que vocês me conhecem. Vocês sabem que eu gosto de mergulhar. E aí eu fui atrás do significado maior desses 7 aspectos que representam o número 4. 4 estações. Significado. Primavera, outono, né? Primavera, verão, outono e inverno. Representam a ordem natural que Deus estabeleceu na Terra. Cada estação tem um propósito e reflete ciclos de renovação, crescimento, frutificação e descanso. Eu não sei se a Suzana está na sala agora, mas a Águida está. E aí tem a V Águida. A visão que Deus deu a Suzana para o chá, a resposta está nisso aqui. Revelações, renovação e transformação. A primavera aponta para novos começos e vida emergente. Isso pode simbolizar o renascimento espiritual e o crescimento em Cristo.
frutificação e abundância. O verão, com sua colheita e abundância, revela a fase de maturidade e crescimento na vida do cristão, colhendo os frutos do Espírito. Reflexão e preparação. O outono é um tempo de colher o que... Aleluia, Senhor! Tempo de colher o que foi plantado, simbolizando a recompensa pelo trabalho e a preparação para tempos de escassez. Descanso e reflexão. O inverno, com seu descanso, reflete um tempo de repouso e confiança em Deus, quando ele trabalha em áreas que não podemos ver. Senhor Deus e Pai, eu clamo a Ti nessa hora, que os olhos do entendimento de cada vida aqui presente estejam ativados e abertos, e que cada uma de nós entenda em qual estação nós estamos fluindo. 4 pontos cardeais. Significado: norte, sul, leste, oeste simbolizam a abrangência do domínio de Deus sobre toda a terra e sua soberania em todas as direções e lugares. Revelações: soberania universal de Deus. Ele governa e conhece cada direção e cada canto dessa terra. Isso está em Salmos 139, versículo 7 a 10. A mensagem de Cristo para todas as nações. Jesus instruiu seus discípulos a pregarem o evangelho aos 4 cantos da terra, refletindo que a mensagem de salvação deve alcançar a todos. Marcos 16, 15. Proteção completa. Os pontos cardeais também representam a proteção e cobertura de Deus em todas as direções, garantindo que não importa para onde vamos, Ele está presente. 4 elementos naturais: terra, água, fogo e ar, simbolizam os fundamentos da criação. Cada um desses elementos tem um papel na manutenção da vida e no equilíbrio do planeta. Revelações: criação harmoniosa e equilibrada. Cada elemento reflete o poder criativo de Deus e como ele criou todas as coisas em harmonia e interdependência. Deus como sustentador. Deus mantém o equilíbrio da criação e providencia para o sustento da vida. Isso está em Hebreus 1:3. Aspectos espirituais dos elementos. Terra, estabilidade e firmeza, simbolizando a palavra de Deus como fundamento. Água, purificação e renovação, representando o Espírito Santo e o batismo. Fogo, santidade e purificação, refletindo o juízo e a presença de Deus. Ar, o sopro de vida, representando o Espírito Santo que vivifica. Amém? 4 viventes, lá em Apocalipse 4, do 6 ao 8. Os 4 seres viventes, ao redor do trono de Deus, representam a plenitude e diversidade da criação. Suas formas, leão, bezerro, homem e águia, revelam aspectos distintos da natureza de Deus e da vida. Leão simboliza poder, realeza e autoridade, refletindo Cristo como leão da tribo de Judá. Bezerro
representa força e sacrifício, simbolizando o serviço e o sacrifício de Cristo. Homem, a humanidade revelando a sabedoria e a inteligência dadas por Deus. Águia, agilidade e visão, apontando para a onisciência e onipotência de Deus. Esses seres viventes constantemente adorando a Deus, também nos revelam que toda a criação está voltada para exaltar o Criador. 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, formam uma visão completa da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada um traz uma perspectiva única, mas juntos revelam a totalidade do Salvador. Revelações. Mateus, Jesus como rei e Messias, prometido aos judeus, enfatizando o cumprimento das profecias. O livro de Mateus é o livro que mais fala sobre o Antigo Testamento. Cada história, cada revelação do livro de Mateus, ele linka com uma profecia, mostrando o cumprimento da profecia. Marcos, Jesus como servo, mostrando sua humanidade e poder em ação. Lucas, Jesus como filho do homem, destacando sua compaixão e humanidade. João, Jesus como filho de Deus, revelando sua divindade e identidade celestial. 4 reinos do mundo, que a gente lê lá em Daniel 7. Na visão de Daniel, os 4 grandes reinos, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma, representam a ordem temporal dos reinos terrenos até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Revelações, temporalidade dos reinos terrenos. Todos os reinos humanos têm um começo e um fim, mas o reino de Deus é eterno. O governo soberano de Deus sobre a história. Mesmo que os reinos pareçam poderosos, Deus está no controle de cada um. E ele determina o tempo e a ascensão de cada governo. Isso está em Daniel 2:21. A vinda do reino de Cristo. Esses reinos culminam com o reino de Cristo, que será eterno e cheio de justiça. Daniel 7, do 13 a 14. E, por último, 4 altar-cantos, lá em Levítico 4. No sacrifício de expiação, o sangue era aspergido nos 4 cantos do altar, representando a abrangência do perdão e purificação de Deus. Revelações, expiação total e completa. O sacrifício cobre toda a extensão do pecado, simbolizando a oferta de Jesus Cristo, que trouxe purificação completa à humanidade. Purificação do mundo. Assim como o sangue tocava cada canto do altar, o sacrifício de Jesus é eficaz para purificar todos os que se achegam a ele em qualquer lugar. E para ser mais detalhado, eu também trouxe 4 rios do Éden. Os 4 rios que fluíam do Éden simbolizam a provisão abundante e a presença de Deus fluindo para toda a terra. Revelação, fonte de vida e sustento. A fluidez dos rios revela a presença de Deus como fonte de vida e sustento para toda a criação. A abundância de Deus para todos. Os rios representavam a bênção de Deus
se estendendo para além do Éden, chegando aos 4 cantos da terra. E os 4 ventos, que significa, né, representam as forças de Deus movendo-se em todas as direções em profecias. Eles frequentemente simbolizam juízo, mudança e restauração. Juízo, mudança e restauração, que é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Revelações, movimento do Espírito de Deus. Assim como o vento, o Espírito Santo se move de maneira invisível, mas poderosa, trazendo avivamento e vida. Juízo e restauração. Os 4 ventos também representam o juízo que espelha o poder, o juízo que espelha e o poder de restauração que traz vida, como Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Esses aspectos revelam que o número 4 é um símbolo profundo da abrangência de Deus em sua criação e domínio. Ele indica a ordem, a plenitude e a integridade de seu plano, sendo um testemunho de sua soberania e cuidado sobre todas as coisas criadas. Deus hoje está nos dando a plenitude de quem somos e do porquê estamos nessa sala. Por que estamos conectadas neste lugar? Porque aqui, nessa igreja, o Espírito Santo tem liberdade de se mover em nós e através de nós. Nesse lugar, nessa igreja, os nossos dons não são escondidos, eles são revelados. A nossa identidade não é destruída, mas sim ativada. E Deus vai nos usando diante do propósito que ele nos confiou. Quando eu conheci a Adriana, para quem chegou tem pouco tempo, quando a Adriana abria a boca para falar, poucos entendiam. E quando ela falava, a maioria que estava no grupo torcia a cara e falava coisas que não tinha nada a ver. Mas Deus me fez olhar para a Adriana e ver a Adriana como ela está sendo hoje. E eu disse a Deus, se ela é, eu creio. E o que depender de mim, eu vou ajudar. E a Adriana, ela veio se chegando timidamente, né, sempre com receio, porque ela já foi muito machucada, ela já foi muito humilhada, começando de dentro de casa e fora de casa também. Mas eu, com a Adriana, eu nunca vi a Adriana como uma coitadinha, eu sempre vi a Adriana como uma grande mestra, como uma mulher que Deus marcou para que ela fosse a referência na vida daqueles que podem fazer qualquer coisa, mas não fazem nada. E quando eu vejo a Adriana hoje bailando, falando sobre Mateus, numa valsa que a gente foi dançando junto com ela, eu só vi a mão do Senhor e, graças a Deus, eu agradeço demais a Jesus por abrir sempre a minha visão quando ele quer me mostrar algo especial e ver o Espírito Santo andando com ela, sabe? E não era andar no chão, era voando assim. Vai olhando e assim andando e dançando e bailando e ela derramando sobre as nossas vidas. Eu sou muito privilegiada. E como eu sou grata a Deus pelo chamado que eu carrego. Porque, como eu disse a Adriana hoje, vocês são as flores do jardim que Deus me confiou. E ver vocês florescendo, eu vou dizer uma coisa, viu? Não tem preço. Não tem. Se nós nos mantivermos onde Deus quer que estejamos, esse ministério online, ele nunca vai acabar. Porque todas nós estamos sendo preparadas para manter esse ministério vivo. Porque quando uma não pode, a outra fala. Quando a outra pode, completa. Quando Deus toca na outra, ela entrega.
E assim nós estamos vivendo o ministério em prol do reino. Que todas vocês, possam ver com os olhos que Deus me faz ver. Você não precisa ter ciúmes, você não precisa ter inveja. A única coisa que você precisa é descobrir a grandeza que é você. E o papel importante que você tem nesse ministério. Eu já vou olhar, Cádia. Eu vi que está cheio de mensagem aqui. Só que se eu parar, eu perco o fio. Precisamos entender que Deus ele está ativando em cada uma de nós o chamado. E nesse lugar, você tem liberdade de ser quem ele te fez para ser. E como eu digo para ele, eu vou dizer aqui para vocês. Enquanto o fôlego dele soprar nas minhas narinas, eu estarei com vocês até o fim. O que depender de mim, todas vocês serão, viverão e entregarão tudo que Deus já determinou para a sua vida. Amém? Leila, pode falar que eu vou ler o que a Cádia me mandou. Pode chorar, pastora Alexandra. Em parte, eu sou igual a você, sou chorona. Adriana, né? Tava com saudade de te ouvir, mulher. Ouvi sua oração de manhã, mas Deus sabe, né? Tem o tempo da caverna e tem o tempo que sai, né? Agora saiu. Agora, Papai do Céu falou, filha, agora o tempo da caverna acabou. Adriana, para quem não sabe, você é uma mulher que tudo que você faz com excelência. Você tem temor de Deus para fazer, né? Você é uma pessoa assim que organizada, né? Quem está aí mais perto de você sabe que você faz tudo com muito amor, com carinho e dedicação. Você é uma pessoa muito dedicada no que você faz, no que coloca na sua mão para fazer. E hoje você mostrou mais uma vez isso, porque você verdadeiramente foi buscar, você verdadeiramente foi estudar, e eu creio que Deus falou muito ao seu coração, Deus abriu muito a sua mente, né? E gratidão pelo seu sim, gratidão por não dar ré, para não olhar para trás, por não deixar o passado, né, falar mais alto na sua vida. E a profeta sempre fala algo aqui, eu não sei se todos observam. Quando ela vai transmitir a palavra para outra pessoa, ela fala: a sala é sua. A pessoa, para falar isso, ela tem que estar, né, com o coração verdadeiramente livre. Ela não tem preocupação de falar, ela não tem medo de falar. Porque tem pessoas que se sentem dono, tem pessoas, né, que se sentem assim, o líder, a cabeça, tem que ser do meu jeito. A profeta ela é uma pessoa que ela nos dá pontos de apoio, sim, para ministrar, porque ela sabe que todas nós estamos aprendendo. Então, ela é uma pessoa assim, que ela vai te dar indicações de como fazer, por onde começar, mas porque ela sabe que a gente está aprendendo. Mas ela nunca interferiu de falar assim, olha, você vai falar tema tal, mas você vai falar disso, disso e disso. Não. Ela te dá aquele ponto de apoio só para você começar a dar o início. E hoje mesmo, quando ela foi passar a palavra para a Adriana, e ela disse, né, Adriana, a sala é sua. E eu fiquei aqui pensando, será que todos entendem, compreendem, né? Quando a profeta fala, a sala é sua. Ela está te dando liberdade de você falar, de você, né, colocar aquilo que você aprendeu. E parece tão simples, mas não é.
Não é todas as pessoas que hoje, como líderes, que sentem essa, como se diz, esse prazer de falar: a sala é sua. Tem muitos líderes por aí que têm medo de alguém sobressair mais que ele tem medo de alguém crescer mais que ele. Então, ele vai te dar uma limitação. Eu falo porque tanto eu como o Edson, nós vivemos isso em outro ministério. Sempre era podado, sempre. Colocávamos, e nós fomos encaminhados para tomar conta de uma congregação, e lá começou a crescer, a igreja era pequenininha, não cabia, não demorou muito. Vocês vão voltar para a sede porque eu preciso de vocês aqui. Precisava de nós no banco. Por que que era? O porquê disso? Porque nós não podíamos crescer além dele. E sim, foi com muitos outros que também não estão lá hoje. E aqui, a profeta, ela dá liberdade para você mostrar o seu dom, para você, como ela disse, aqui você vai descobrir, você vai também, né, mostrar para todos o seu chamado. Tudo é para a honra e glória de Deus, tudo é em prol do reino de Deus, mas ela tem nos dado essa liberdade, né? E devemos ser gratos a Deus, primeiramente, grata para você, profeta. E, Adriana, é como eu tenho falado para as meninas, foguete não dá ré. Segue em frente, o seu chamado é muito lindo, você é uma mulher muito preciosa diante de Deus, né? Nós estamos aqui aprendendo, cada um, né, do seu tempo, do seu jeitinho, e quem estiver mais perto de você entende aqui o que eu falo, que você é uma pessoa assim que faz com excelência, que tem amor, tem cuidado, tem temor para fazer as coisas de Deus. Você sabe que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Então, assim, gratidão, que Deus continue te capacitando, que Deus continue te usando. Amém? Amém, amém, amém. E Leilinha, gratidão, porque você também é uma dessas flores que Deus tem usado. Você tem se permitido, né? Eu vou confessar algo aqui para vocês. Quando a Leila entrou na sala, começou a caminhar comigo, ela não abria, ela já contou isso aqui, ela não abria nem a câmera, ela se incomodava com algumas coisas que eu falava, mas Deus me usou para falar sobre o Edson. E eu nem sabia do contexto da história, eu só entreguei, porque assim, Deus manda, eu entrego. Ele que faz e entrega lá para a pessoa e está tudo certo. E aí, quando a Leila disse assim para mim, né, depois de um tempo, que o Edson foi, né, ungido a pastor e as coisas estavam acontecendo e tal, aí eu disse bem assim para Deus, eu falei, ô Senhor, o senhor é meio confuso, né, quando o senhor faz as coisas. Porque ela e ele têm muito mais tempo de caminhada com o Senhor do que eu. Como é que o senhor quer que eu seja a líder desses dois? O senhor me confunde muito a cabeça às vezes. Aí eu tomo na cara. Vocês estão pensando que é só vocês? O Espírito Santo, na hora, disse assim: você me deu o seu coração. Enquanto ele for meu, eu boto você aonde eu quiser. Falei, caraca, tá bom, né? Mas no início eu tinha muito receio. Quando a pastora Alexandra entrou na sala, a pastora Ana Cristina entrou na sala, que foi entrando uma porção de pastores, eu falei assim, Deus, tu é muito coisado. Como é que eu vou ficar falando para esse povo? Mas depois eu fui entendendo, né? Porque Deus, ele manda, você não entende. Mas depois você vai compreendendo. E aí, antes de eu passar a palavra para a Mônica, deixa eu só avisar algo para vocês, que ontem eu já matei uma do coração. A sorte que logo depois eu mandei o socorro, né, dona Águida? E aí eu vou falar com vocês. A partir do dia 16, eu começo a minha temporada de viagem de novo. Eu vou para Recife, para o encontro com a Eunice e o Antônio, lá em Casinhas, no interior de Recife. Vou aproveitar, porque Deus ele é maravilhoso, eu cuido das coisas dele e ele cuida das minhas. Vou conhecer minha neta, que está chegando, né, a qualquer momento aí em outubro. No dia 7 de novembro, eu viajo de Recife para Goiânia, vou estar com as meninas, então, Thaisa, Dona Leila,
Marilu, se preparem que eu estou chegando. E aí eu vou refazer, na verdade, refazer não, né? Porque o calendário está pronto e eu agora entendi, porque os dias que ainda não tinha ninguém, estava meu nome e discipulado. Então, vocês, mocinhas, se preparem, porque eu vou estar depois no privado falando com vocês o seu dia e o que vocês vão ministrar. Isso aí, Adriana, fala logo assim, Adriana fala assim, isso aí. Porque eu disse assim para a Águida ontem, se prepara, viu, moça? Porque eu vou começar a viajar, tu vai assumir a sala. Só que aí eu parei de falar, porque acho que a mamãe me chamou e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ela bota os bonequinhos com os olhos tudo para fora. A senhora quer me matar do coração? Eu falei, não é só você não, é você e as meninas. Então, todas vocês, porque, gente, uma direção que esse ministério tem, que para mim já está batido o martelo, é que ele não para. Ele não funciona porque eu existo. Ele funciona porque ele é de Deus. E toda filha que se conecta a Cristo e obedece faz esse ministério respirar. Então, eu não preciso estar aqui na sala. Todas vocês, inclusive, dona Jaqueline Guzmão, se prepara, viu, que a senhora está na lista. Vou logo te avisando, porque a senhora está na lista. A senhora está na lista. Está na hora da senhora transbordar, não é ficar engordando só com saber, não. Está na hora de transbordar. Então, vocês, mocinhas, se preparem. Dona Cádia, se prepare. Certo, mocinhas? Thelminha, meu amor, vai estar com a gente também. Ela já está na escala, vocês viram lá na agenda. Enfim, vocês é quem dão vida a esse ministério. Eu não faço nada sozinho. O reino de Deus é interdependente e todas nós somos o corpo de Cristo. Se uma faltar, o corpo fica debilitado. É esse o entendimento. E, Leila, vou te falar, tu é muito usada por Deus. Porque quando eu entrego a sala para vocês, que eu digo, a sala é sua, eu entrego com a alegria do meu coração. E que bom que você viu. E que bom que você entendeu. E melhor ainda, que você compartilhou. Porque, de verdade, eu não tenho nenhum, receio, nada de vocês estarem ministrando, muito pelo contrário, porque no momento que vocês estão ministrando e eu estou aqui assistindo, é Deus ministrando no meu coração. Então, fiquem já avisadas, já vão orando aí, conversando com o Espírito Santo, e não pense assim, ela não falou meu nome, eu não estou na lista, não. Se engane não, viu? Se engane não. Pode falar, dona Mônica. Graça e paz. Adriana, você é linda. Desde a primeira vez que eu vi você falar, né, eu não trouxe a cara, não. Eu entender. Eu falei para você na primeira live e o senhor começou a falar, né? Aí eu vim entender mais do teu derramar, está sendo lindo. Muito lindo mesmo, e assim a gente vai entendendo as palavras, porque não é você é direcionada pelo Espírito Santo e ele vai te conduzindo, né? Como Leila falou sobre a profeta, ela confia, ela passa a confiança para cada uma de vocês. Tá? Quando ela diz a sala é de vocês, é porque ela está entregando e ela está confiando naquilo que o Senhor administrou no coração de cada um. Eu fui chamada para acompanhar uma liderada minha, né? Que ela ia pregar em determinada igreja. Aí eu fui convidada. Eu vou, sim, como intercessora. E quando eu cheguei lá, eu comecei a observar em si, né? Como eu faço, como a profeta sabe que eu... E a dirigente começou olhando para mim e eu comecei a falar para o Senhor. Eu disse, não sou eu que vou falar, né? Espiritualmente falando. Aí deram oportunidade, não tem disso, chamaram, né, a preleitora, que é essa minha liderada, e eu achei estranho, né, eu fiquei lá. Daqui a pouco ela volta totalmente mudada. Não deixaram ela falar o que o Senhor colocou no coração dela. O pastor intimidou ela a falar. Ela tinha que falar o que o pastor já tinha programado. E sempre que o Senhor abria a porta, a janela, ela não entrava. Aí eu olhei assim para ela e disse, por que você não está entregando o que o Senhor está pedindo?
né, a gente começou a falar espiritualmente. Ela olhava para mim, eu digo, entregue, ela chegava e não entregava. Por quê? O pastor proibiu dela profetizar para a igreja. O pastor proibiu dela envolver as ovelhas dentro da palavra, né? E eu só olhando, aí depois ela terminou tudo, né? Aí eu fiquei, isso foi que aconteceu. E o Senhor começou a abrir, você não entregou. Aí ela, não, tia, ela me chama de tia. Depois eu falo com a senhora, eu disse, não. Aí o pastor chegou e eu olhei para ele e ele olhou para mim, eu disse, tem coisa errada. Minha linda, ele deu uma carreira. Eu disse, Jesus, eu não fiz nada, só olhei. Então, assim, quando a profeta, ela manda vocês, entrega, porque ela confia em vocês. E por isso que é esse derramar. Temos que aprender sim, temos que entregar sim. Mas vocês estão sendo ensinadas, vocês estão sendo tratadas, e vocês têm que abraçar isso, porque são poucos. E eu vejo que não permite uma ovelha se entregar, uma ovelha falar aquilo que o Senhor manda. Então, parabéns, Adriana, que o Senhor Jesus te abençoe. Parabéns para todas, né? Que cada uma de vocês tenha derramado, tá bom? E é essa visão que sempre ela está falando, e é essa visão que ela passa para vocês todos os dias. Então, aproveite, porque são poucos, como ela falou, que permitem a entrega de cada uma de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada um. Amém. Amém. Mônica, se organiza, já trava na tua agenda o encontro de casinhas, viu? Porque eu preciso da senhora lá comigo, tá? Depois eu vou no privado alinhar com você como é que vai ser, porque Antônio tá vendo aí. A hora e o dia que a gente se encontra lá. Pronto, é dia 19, o encontro vai ser no dia 19, mas depois a gente vai te passar o detalhe, porque Antônio tá vendo uma van para levar uma turma, porque tem uma galera lá da missão de Caruaru querendo ir também. Então, deixa Deus fazer. E é sobre Amém. isso, meninas. Eu tô feliz demais. Jaqueline, a senhora podia ir também, né, dona Jaqueline? A senhora podia ir, né? É, dona Jaqueline. Quando a gente conhecer a Ana, aí a gente combina. Tá bom, Não combinado. vai ser depois de Ana? Depois de Ana, em nome de Jesus. A gente Vai se ser encontra depois lá na de casa de Ana. Pétula. Pronto, perfeito. Então é isso, minha gente. Vocês precisam confiar no mover de Deus, do que Deus está fazendo aqui em nosso meio. E eu não fico. A senhora vai, pastora Ana. A senhora está pensando que a senhora não vai? Não, a senhora vai. A senhora e o pastor Marcos, em nome de Jesus. A gente vai combinar tudinho. A gente vai alcançar as vidas de casinha de uma tal maneira que eles mais nunca vão querer estar fora de Jesus. Ah, mas Deus já está botando umas coisas aqui no meu juízo. É porque eu preciso, de verdade, eu preciso acalmar meu coração. Eu não vou mentir, não. E Deus, ele me dá uns soníferos assim para eu dar uma dormida. Porque se deixar, eu fico direto, gente. Direto. Vocês acham que vocês não estão recebendo os e-books? Não é porque o material não está pronto, não. O e-book, o texto, o estudo está pronto. Só que eu preciso de horas para ficar montando, né, o e-book, com as imagens e tudo mais. Só que Deus está me botando para descansar, porque senão meu corpo não aguenta. Eu não sou mais nenhuma criança, gente. Eu já sou idosa. Ai, mamãe fica bolada quando eu digo que eu sou idosa, cara, diz que eu não tenho 60 anos, não. Mas é só para tirar onda. Mas é isso, gente. Eu quero que vocês sintam a alegria que eu tenho no meu coração. É por isso que eu digo, ó, viver para Deus é desafiador. Porque a gente vai de encontro a tudo que o mundo diz que é certo. Mas nada paga o que a gente vive quando a gente está na vontade de Deus. Ver a vida de vocês. Por exemplo, quando a gente fez o encontro em Uberlândia, agora, né? No mês passado. Gente, para mim, ver a alegria da Bia, ver aquela casa cheia, ver as meninas junto comigo, ver todo mover, e eu e as meninas, Deus é muito coisado, tudo que eu falo, Deus é coisado demais. Ele me usou para entregar a beleza na hora da ministração, só que ele sabe que eu fico muito na minha, eu não invado o espaço de ninguém. E aí, no momento que a gente estava ali, Deus disse assim, vai para a sala. E eu fui para a sala.
Eu cheguei, Diana chegou, Gisele chegou, Angélica chegou, Débora chegou. Daqui a pouco foi chegando uma mulher atrás da outra, e olha, vou te dizer, como a gente costuma falar no Nordeste, o pau comeu, porque a gente era orando, era tocando chofar, era orando em línguas, era cantando em línguas. Gente, foi um mover que eu fiquei assim, ó. Eu falei, Deus, tu é muito coisado demais, demais, demais. E foram mulheres específicas, gente. Buscaram a gente lá na sala. Teve uma que foi para. Ela até dançou. Ela foi para pegar a bolsa dela e quando a gente percebeu, ela estava cantando em línguas, adorando ao Senhor. Gente, vou falar para vocês, é o bar do Joel. É como eu e o Edson costumamos dizer. A gente foi para o bar do Joel e ficou embriagada do Espírito Santo. E é isso que eu quero que vocês vivam. Não é sobre o que eu sei, não é sobre a minha capacidade, mas é sobre a minha humildade de me deixar ser usada por Deus. É só isso. Gente, vocês são grandes demais, vocês são gigantes. Cada uma de vocês são gigantes. E vocês terão um valor muito grande. Eu vou usar esse termo. Vocês terão um valor muito grande para as futuras gerações. Porque no hoje, vocês estão obedecendo. No hoje, vocês estão suportando o processo. No hoje, vocês estão se permitindo viver aquilo que Deus tem para vocês. Tem filha que é meia rebelde, que às vezes se afasta, depois volta, mas eu sei que todas vocês, todas, no nome poderoso de Jesus, assim como a luz desse dia que está nos iluminando, vocês viverão tudo que tem para viver. E Deus, ele prepara tudo. Ele prepara a Débora Reis para estar de férias no chá que vai ter na Europa. Ele prepara a pastora Alexandra para estar sozinha no trabalho dela assistindo a sala. Deus faz tudo que tem que fazer e ponto. Ele só precisa você abrir a boca e dizer sim. Dona Cibele se prepara também para o encontro lá em Casinhas, viu, mocinha? A senhora também. O povo de Recife que está comigo, eu quero todo mundo lá no encontro, sem desculpas, viu? Porque a Angélica, a Diana e a Gisele, elas já estão se organizando para estar em Goiás comigo. Dona Débora está pensando na vida, decidindo se vai, se não vai, ou se vai só no de São Paulo. Estou deixando Deus com ela, cara dela. Estou deixando Deus com ela, trabalhar. Mas vocês que já entenderam toda a oportunidade que tiver de estarmos juntos, não desperdiça. Em nome de Jesus. Porque quando nós nos reunimos, o poder de Deus se manifesta e vidas são alcançadas. Amém? Adriana, considerações finais. Depois você faz a oração e antes da gente sair, eu coloco o louvor que a Cádia me pediu para compartilhar com todas, que aí eu encerro. Se falar, né? Depois de gratidão, menina. Todas que falar, vou falar o nome de ninguém, vou falar de todas, em modo geral, para ninguém ficar chateadinha, né? Gente, como diz, como a Jaqueline Guimarães falou, eu estou engatinhando. A gente nunca vai estar pronta. E sim, a gente tem que deixar o Espírito Santo, que habita em nós, para liberar e direcionar a sua palavra. Então, não tem desculpa. Nós que temos hábito, nós humanos temos hábitos de inventar desculpas. Mas quando a gente entrega verdadeiramente o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito na mão dele, é ele que nos conduz. Então, hoje mesmo foi uma prova viva. Não era eu que estava falando, tinha Espírito Santo. Quem está com a visão aberta sentiu isso. Então, gratidão
mais uma vez, mãe Vânia, por essa oportunidade. E, como diz, eu disponibilizo de ministrar mais vezes na sala, ou até conduzir, que alguma das meninas não puderem, né? Eu estou disponibilizando, né, diante de todos. Eu agradeço a Maria Elisa, que está aqui na sala, que mora na minha cidade, né? A Audi também, que ela entrou, depois ela teve que sair. Então, gratidão, meninas que moram aqui em Palmital, né? Então, duas pessoas que estavam da minha cidade, que estão juntamente aqui comigo. Então, gratidão. E é isso, gente. Vamos caminhando, vamos nos fortalecendo. Eu sei que tem desafio, tem. Mas quando a gente lê a palavra, a gente mergulha verdadeiramente, a gente vê que o amor sempre prevalece. Né? Amém? Então, querido Deus, Pai, doce Espírito Santo, meu amigo, gratidão por esse momento, por esse dia que o Senhor escolheu para estar aqui, derramando, através de ti, a sua mensagem, através do personagem bíblico Mateus e também do seu evangelho, que todas possam entender e compreender e também colocar em prática tudo aquilo que o Senhor administrou no coração de vocês. Gratidão, Senhor Jesus. Que o Senhor continue com essas reflexões no nosso coração até anoitecer. Nós possamos ter um dia, uma tarde extraordinária na sua presença. Gratidão mais uma vez, Senhor, por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Elisa, seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas vezes você aqui conosco. Sinta-se à vontade para fazer parte dessa família. Deixa eu só compartilhar aqui. Os campos estão prontos, o trigo a crescer. O tempo chegou, é hora de colher. Ouço a tua voz me chamando a trabalhar. Na grande seara, vou te acompanhar. Cada alma é preciosa aos teus olhos, Senhor. Nos envia com poder, com graça e amor. Eu sou o Senhor da colheita, que chama os céus pra ceifar. A terra clama, o tempo é agora, minha voz a guiar. Levantem suas mãos, preparem os corações. Eu sou o Senhor da colheita. Venham, filhos, cumprir a missão. As nações esperam o teu mover.
Eu sou o que guia, sou o que envia. Eu sou o Senhor, a colheita é minha. Eu sou o Senhor da colheita, a colheita que chama os seus pra ceifar. A terra clama, o tempo é agora, minha voz a guiar. Levante suas mãos, prepare os corações. Eu sou o Senhor da colheita. Venham, filhos, cumprir a missão. O trigo está maduro, o campo é vasto e bom. Quem ouvir a minha voz não ficará em vão. Eu sou o que guia, sou o que envia. Eu sou o Senhor, a colheita é minha. As nações esperam o teu mover. A seara é vasta e há muito a fazer. Com teu espírito a nos conduzir. Na força do teu nome vamos prosseguir. Cada alma é preciosa aos teus olhos, Senhor. Nos envia com poder, com graça e amor. Eu sou o Senhor da colheita, a colheita que chama os seus pra ceifar. A terra clama, o tempo é agora, minha voz a guiar. Levante suas mãos, prepare os corações. Eu sou o Senhor da colheita. Venham, filhos, cumprir a missão. O trigo está maduro, o campo é vasto e bom. Quem ouvir a minha voz não ficará em vão. Eu sou o que guia, sou o que envia. Eu sou o Senhor, a colheita é minha. A vida é minha. O trigo está maduro, o campo é vasto e bom. As nações esperam o teu mover. A seara é vasta e há muito a fazer. Com teu espírito a nos conduzir. Na força do teu nome vamos prosseguir. Cada alma é preciosa aos teus olhos, Senhor. Nos envia com poder, com graça e amor. Eu sou o Senhor da colheita, a colheita que chama os seus pra ceifar. A terra clama, o tempo é agora, minha voz a guiar. Levante suas mãos, prepare os corações. Eu sou o Senhor da colheita. Venham, filhos, cumprir a missão. O trigo está maduro, o campo é vasto e bom. Quem ouvir a minha voz não ficará em vão. Eu sou o que guia, sou o que envia. Eu sou o Senhor, a colheita é minha. A vida é minha. Amém, amém, amém. O campo é vasto, ele está nos chamando e nós somos aqueles que farão a grande colheita. Amém? Beijos, amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa sala de oração. Adriana, gratidão mais uma vez, viu? Vai parar? Isso.